E aí, bom dia, tá ligado? Vamos assistir a aula sobre movimentos operários? Como é que vocês estão? Vamos que vamos! Nosso módulo hoje, movimentos operários e a segunda revolução industrial. Vamos que vamos. Quando a gente fala de revolução industrial, a gente geralmente divide ela em fases. Primeira fase, segunda fase, terceira fase, né? Primeira, segunda, terceira revolução industrial. Isso aí, meramente didática, essa divisão. É só para a gente entender quais são os processos que estão acontecendo com maior ou menor força em cada período. Quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente começa com a nossa primeira Revolução Industrial. Ocorreu lá no século XVIII, começou na Inglaterra, começou com a política de cercamentos, quando pessoas começaram a cercar terras, né? Para justamente usar essas terras para empreendimentos, a criação de ovelhas para vender lã para a grande cidade, né? Já discutimos isso anteriormente. Isso começa a abastecer as grandes cidades com matéria-prima e mão de obra, pessoas que estavam abandonando o campo para ir para a grande cidade. O uso da energia a vapor, várias tecnologias que a ciência trouxe para esse momento, né? O uso de máquinas de ferro e o foco principal dos ingleses, a indústria têxtil, que era onde eles tinham o maior know-how, digamos assim, tá? A experiência dos ingleses. Produzir tecidos baratos em grande quantidade para vender isso e ficar exportando isso. Isso ocorre no século XVIII. A gente já sabe que Revolução Industrial significa o quê? Aplicação do iluminismo no processo produtivo, que gera um grande retorno. Produzir em grandes quantidades gera um grande retorno. E as pessoas entenderam que eu poderia produzir cada vez mais aplicando a matemática para poder fazer isso. E por isso que a gente vai ter um segundo momento, que vai ser a segunda Revolução Industrial, onde vários outros países começaram a copiar esse processo, vários outros setores da economia começaram a copiar esse processo. Nossa Revolução Industrial sai da Inglaterra, contamina, digamos assim, a França, contamina a Alemanha, Bélgica, Rússia. A gente vai ter depois também o Japão, que vai entrar nesse processo, a Revolução Meiji. Tivemos os Estados Unidos na era pós-Abraham Lincoln, também entra nesse processo. Fora isso, toda uma outra série de descobertas que está acontecendo nesse período que vai dar as características dessa nossa Revolução Industrial. Quando eles entenderam que a ciência ela pode ser altamente lucrativa, né? Teremos uma verdadeira frenesi científica com a descoberta do uso da eletricidade, os motores, a combustível fóssil, né, o petróleo. Nós temos aqui a produção de aço em grande quantidade, o aço que é uma matéria muito mais versátil, muito mais resistente do que o ferro. Temos uma diversidade produtiva, pessoas agora estão aplicando a linha de produção e a maquinofatura em vários setores, e o imperialismo, que é quando eles vão expandir o alcance da Revolução Industrial para várias outras regiões do mundo que servirão de mercado consumidor e fornecedores de matéria-prima. Ou seja, essa revolução industrial virou a Europa de ponta cabeça. Agora nós temos uma verdadeira corrida tecnológica onde todo mundo está querendo achar qual que vai ser a próxima invenção que vai virar a próxima febre de consumo e que vai enriquecer com esse novo produto. Podemos dizer que boa parte dos cientistas dessa época aqui se tornaram grandes empreendedores, como por exemplo Thomas Edison, que fundou a empresa General Electric, a GE, né? E esses caras, todos eles agora vão ficar pesquisando e patenteando, às vezes até patenteando coisas que não pertenciam, invenções que não pertenciam a eles, né? Mas tudo se trata de uma verdadeira corrida maluca e essa sede de enriquecimento vai causar essa grande explosão de invenções, onde boa parte das coisas que nós conhecemos hoje foi inventada nessa época. O telefone, o rádio, a lâmpada elétrica, o carro, os motores, a gráfica, a salsicha enlatada, né? Enfim, o refrigerante, os remédios, o shampoo, o sabonete, etc, etc. Muito bem, teremos então essa grande explosão urbano-industrial, com uma grande migração de pessoas. Olha o contexto aqui, ó. Veja a nossa Londres como é que ela está, olha os nossos Estados Unidos com a sua indústria automobilística e o surgimento de grandes bairros operários com cortiços, a poluição ambiental que se torna um problema crescente, tá? Aqui nós temos uma mudanças sociais e culturais, o surgimento do modo de vida urbano, com essa grande transferência de pessoas que moravam no campo, que agora estão se transferindo para as cidades, à medida que a tecnologia vai invadindo o campo, né? E os cercamentos também, tudo isso vai expulsando trabalhadores
para a grande cidade. O que acontece é que essa aglomeração de pessoas ela muda completamente a maneira como as pessoas vivem, como elas lutam pela sua sobrevivência. Isso aqui alguns exemplos de hábitos que se desenvolveram na grande cidade, como a boemia, por exemplo, né? Os bares. Essa aqui provavelmente é a primeira balada da história, o famoso Moulin Rouge, traduzindo o Moinho Vermelho, né? Tem até banda aqui no Brasil, a Sailor Reis, enfim. Não sei se tem alguma coisa a ver, eu acho que nada na real. Mas o que acontece é que o Moulin Rouge é a primeira balada da história, provavelmente dentro desse formato que a gente conhece, né? Onde as pessoas ficam bebendo até de madrugada e dançando e assistindo a shows e etc. O hábito de se assistir a cinemas, olha aqui as novas invenções que estão aparecendo. Aí a moda, né? De você desfilar na rua a roupa do estilista X ou Y. A própria cidade ela está toda glamourizada, toda gourmetizada, com monumentos como a própria Torre Eiffel também, né? Certo? Com esses monumentos, os calçadões, os bulevares, os cafés, tudo isso está mudando, né, a rotina das pessoas aqui que moram na Europa. Aqui a sociedade de consumo, temos uma mudança brutal da forma como as pessoas elas conduzem suas sobrevivências. As pessoas que moram na grande cidade elas não produzem a sua sobrevivência, elas não plantam, tá? Elas compram. Né? Mesmo até os operários de fábrica que fabricam, né, produtos até bens de primeira necessidade, como roupas, mas de qualquer forma, o homem urbano ele trabalha por salário. E esse salário ele é revertido em consumo, que a própria indústria está oferecendo esse consumo. E a própria ciência está tentando criar cada vez mais produtos de consumo diferentes e tentando gerar uma lucratividade. Então, invenções como leite em pó, esse aqui no caso o ovo em pó, né? O refrigerante, o perfume industrializado, cocaína em pastilha. Para que serve isso? Isso aqui se dava para crianças, tá? Para dor de dente, para crianças que não querem estudar e são meio caidaças, entendeu? Taca ali uma pastilha de cocaína que o moleque, né, e ficava mais atento aos estudos. E, enfim que, né, obviamente nós já sabemos que isso não deve funcionar tão bem assim. Mas, enfim, aqui, outras coisas aqui, ó, até a forma como as pessoas lidam com a sua própria imagem, a invenção da máquina fotográfica, certo? Que é a maneira como as pessoas elas gostariam então de ter a sua imagem registrada e a maneira como as pessoas vão comercializar, ou seja, a maneira como elas vão oferecer a sua imagem para a sociedade, o que as pessoas querem que se pense de si. Então, como é que eu faço a minha pose, qual é a roupa que eu visto e principalmente quem que consegue pagar por uma fotografia, tá? Aqui a bicicleta, né? A bicicleta ela foi super importante para empoderar as pessoas no seu direito de ir e vir. Então tudo está mudando. E daí isso aqui vai gerar uma grande sensação de otimismo para as pessoas, tá? Essa imagem aqui mostra algumas charges que foram produzidas aqui no ano de 1900. E a brincadeira desse negócio aqui era as pessoas desenharem sobre o que eles veriam de o que seria a realidade no ano 2000, há 20 anos atrás. Como é que nós estaríamos vivendo no ano 2000? E então eles imaginaram dessa forma, né, que a ciência traria coisas tão maravilhosas que nós viríamos num mundo perfeito, um mundo positivo. A gente vai evoluir e ir em direção ao positivo, né? E a gente vai chegar então na sociedade perfeita, a sociedade tecnológica. Isso se chamou de positivismo, essa corrente filosófica criada por Augusto Comte, que vai dar origem então a toda essa sensação otimista. Ele não deu origem, mas ele fez parte de todo esse momento otimista com os avanços da ciência, né? Onde eles imaginavam um dia a gente vai ter faxineiras automáticas, né? Um dia a gente vai ter bombeiros voadores, um dia a ciência vai trazer para nós uma máquina de triturar livros, e esses livros vão entrar na cabeça dos alunos sem eles terem que ler, né? Olha que maravilha, estamos se empurrando para comprar essa droga, essa máquina, tá? Enfim. Só que uma coisa que certamente chamou a atenção de vocês, a sensação que todo mundo que tem ao olhar isso aqui, interessante, eles deduziram de fato, né, alguns avanços, né, hoje a gente já conhece os robôs aspiradores, aquele disquinho que fica andando automaticamente no chão, mas enfim, né, nos leva a pensar também que essa visão de um futuro científico, desses cartunistas, desses chargistas que pintaram isso, não é lá tão científica assim, porque tem coisa que não tem embasamento científico, né? Por que você haveria de montar um restaurante lá nas alturas, numa torre gigante, para chegar assim, ó, imagina esses caras comendo aqui, alguém derruba um copo, tá? Um garfo, né? Imagina como é que ele chega lá embaixo, ou para que fazer isso, né? Imagina o cara que vai subir no táxi voador, ele tropeça e cai, e aí? Enfim, né?
os nossos bombeiros voadores, ele por acaso iria poder voar com essas asinhas aqui, né? Então significa que, né, e papel triturado, né? Papel triturado sendo empurrado para dentro dos ouvidos de alunos via impulso elétrico, isso faz alguma coisa? Dá choque no ouvido? Tá? Papel triturado gera choque? Enfim, isso tudo não é base científica, isso é ideologia. O positivismo é uma ideologia que foi criada no século XIX e que deu suporte para várias outras correntes de pensamento que, em conjunto, elas formaram essa ideia de que a sociedade ela evolui, ela se melhora e de que os europeus melhoraram. Os europeus eles evoluíram e eles têm a fórmula do sucesso. A fórmula do sucesso é o quê? A produção de bens materiais, o enriquecimento, e a grande ferramenta desse enriquecimento, a chave que movimenta esse enriquecimento, né, a manivela, seria a ciência que produz a revolução industrial e que gera a tecnologia que produz enriquecimento. Então, dentro dessa frenesi, produzir, nós temos as pessoas que produziram modelos de pensamentos de produção. Esse cara aqui, certamente você já ouviu falar, foi o criador do chamado Taylorismo. Ele se chama Frederick Taylor, tá? Que criou o Taylorismo. O que é isso? Foi quando ele deu uma autoridade científica para a administração. Aí, ó, quem vai fazer vestibular de administração? Tá aí o seu papai. A administração antes não era uma ciência. A administração antes era somente uma prática, né? A prática de um proprietário que age como um patriarca, aquele tiozão pançudo de cartola que anda com uma bengala, né? E toda vez que ele vê algo de errado, ele dá uma pancada com uma bengala num funcionário desobediente, ele age como um patriarca, um pai, certo? Que é dono daquilo ali tudo, é dono inclusive até do trabalhador, ele age como se fosse. E já o Taylor diz que ele cria esse modelo, né, dizendo que, na verdade, se nós lidarmos matematicamente com o trabalho, a produção será muito maior. Fã de Adam Smith, ele vai pegar a divisão do trabalho da linha de produção de Adam Smith e vai melhorar inserindo características, inserindo formas de controle e treinamento e disciplina do trabalhador para melhorar a produtividade. De que jeito? Científico. Taylor vai dar uma cara de ciência para justamente a divisão do trabalho, inserindo a matemática, cronometrando delicadamente, inserindo o uso do relógio, calculando certinho os dias que ele trabalha, as horas que ele trabalha, o tempo que ele almoça, o tempo que ele descansa, quanto que ele ganha, a distância que a ferramenta fica do braço para ele não perder tempo se deslocando, como que eu coloco calculadamente um trabalhador do lado do outro, quietinho, fazendo um movimento repetitivo para que toda a linha de produção possa ser o mais rápido possível. Tá? Então significa Taylor foi o cara que introduziu o trabalhador dentro dessa lógica matematizada. Resultado, um aumento gigante de produção. E é óbvio, como tudo, você tem também, né, além do enriquecimento, você tem a contraindicação. Esses movimentos repetitivos foram maravilhosos para a fábrica, mas foram terríveis para a rotina do trabalhador, que machucava o seu corpo fazendo movimentos repetitivos durante 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 horas por dia, mexendo sempre o mesmo braço, sempre na mesma direção, e durante décadas a fio. Tá? O que acontece é que isso, em termos de saúde, tanto física quanto mental, para os nossos trabalhadores, isso foi devastador. E principalmente em termos de saúde mental também. Taylor era totalmente contra a ideia de proatividade. Trabalhador não tem que dar ideia, trabalhador não tem que falar, não tem que pensar, trabalhador tem que executar a sua função. Dentro desse ambiente positivista ou controlado pelo positivismo, existe a noção de que a ciência ela é perfeita. Se a ciência ela já funciona, se os teoremas de funcionamento do universo já foram descobertos, as pessoas elas só têm que decorar, elas não têm que abrir o bico para querer botar opinião. Da mesma maneira que vocês devem imaginar como funcionavam as escolas aqui da época da Revolução Industrial. Tá? Pega-se o que eles entendiam por ciência, aqueles teoremas, aquelas fórmulas, e decora, decora, decora. Estudar aula de história era só decorar nome de presidentes, decorar datas comemorativas, datas cívicas, e jamais perguntar por que as pessoas fizeram o que elas fizeram. Jamais perguntar por que tem pessoas que não aparecem no livro de história. Tá? Cadê as pessoas pobres? Cadê os índios? Cadê os operários? Isso não se pergunta. Fazer esse tipo de pergunta no século XIX, no início do século XX, é você levar uma sarrafada no meio das costas. Tá? Então não se pergunta, tá? Vai ajoelhar no milho, entendeu? Enfim, certo? As pessoas elas não têm que ser críticas, elas têm que ser obedientes. Celebrar os heróis da pátria, cantar o hino nacional, fazer a posição de sentido, esperar o professor, tá? Calar a boca
porque é isso daí, tá? A obediência, porque as peças da engrenagem são os trabalhadores que são engrenagens, são parafusos, não são almas, né? São robôs, tá certo? Mas essa é a grande característica do século XIX. Temos, de um lado, não tem como negar as virtudes, que foi um aumento brutal da produção, que gera, de fato, um aumento da oferta de bens de consumo e uma superação tecnológica crescente, mas que, por outro lado, que ela é profundamente injusta com a classe trabalhadora. Tá? Nós temos aqui um segundo modelo, Fordismo. Henry Ford, sim, tu já pegou a ideia. Esse cara é o fundador da indústria Ford, de carros. Tá? E provavelmente um dos pioneiros, né, na produção de carros, o cara que inventou o carro popular, foi ele. Como que ele fez isso? Esse cara aqui aprimorou o Taylorismo. Fã de Taylor, ele vai conseguir aplicar um conceito a mais ao Taylorismo. Qual era o conceito a mais? A ideia da automatização da linha de produção. Como? Através de esteiras rolantes, que nem essa que você está vendo aí. Como é que funciona isso? Pega-se uma esteira automática. Ah, tá, isso aqui aumenta a produção, tá? Que eu acelero a produção, e assim eu consigo usar o Taylorismo para gerar consumo em massa. Muito bem, voltando ao que eu estava falando, pega-se uma esteira automática, e essa esteira automática ela tem um tempo certo de onde o chassi do carro ele vai sair de uma porta para entrar em outra, tá? Então significa que tudo isso é matematicamente calculado. Tem um motor elétrico, tá, que vai puxar o chassi desse carro, e os trabalhadores eles têm um tempo X para terminar essa produção desse carro. Então eles têm que ir trabalhando, e eles precisam respeitar o ritmo de passagem do carro que sai de um buraco, de uma porta, e tem um tempo X para entrar e terminar a sua montagem. Tá? Então essa esteira automatizada, o que ela traz de diferença? Ela possibilita a padronização do ritmo de trabalho. Não importa mais se o trabalhador ele tem um raciocínio mais rápido ou mais lento, se ele é mais obeso, se ele é mais magro, se ele é mais saudável, se ele é mais doente, isso não interessa. Todo mundo tem que trabalhar no mesmo ritmo e um ritmo maximizado. Tá? Esse ritmo ele é maximizado. Qual é o tempo mínimo que eu consigo produzir? E todo trabalhador tem que se adequar. Tá? Porque se ele não se adequar, o carro chega com peça faltando ali, supondo o carro chegar sem farol, e daí basta você ver quem é o operário que está com o farol na mão olhando para cima, e tu já sabe de quem foi a culpa, e dessa forma se tem um controle muito melhor sobre a vida do operário. Então, isso é o Fordismo, e esse Fordismo, então, maximiza ainda mais do que o Taylorismo, porque agora o ritmo do trabalhador ele está sendo automatizado, o trabalhador ele foi robotizado, tá? Certo? E agora eu tenho o quê? A produção que ela vai atingir um nível gigantesco. Ou seja, nós temos aqui montanhas de chassis, montanhas de pneus, montanhas de faróis e, por sua vez, montanhas de carros. Tá? Montanhas e montanhas de carros. E esse aumento da quantidade de carros, então, permite então a queda de valor. Esses carros eles vão cair muito de preço e por isso nós temos a classe média que começa a comprar carros. Esse é o Ford T, o primeiro carro popular da história. A frase mais conhecida de Henry Ford: você pode ter um Ford T de qualquer cor. Estou lendo aqui, tá? Você pode ter de qualquer cor, contanto que seja preto, né? Esse trocadilho engraçadinho, né? Tipo uma piadinha, tipo... tá? E o que é isso aí? Ele só fabrica carro preto. Tu pode escolher de qualquer cor, pega qualquer um, ó. Escolhe a cor que tu quer. Ah, vou escolher o preto. Tá, qual é a ideia disso daí? A ideia é de que ele tá fazendo um trocadilho, uma piadinha, mas ao mesmo tempo que ele tem esse bom humor, digamos assim, ele está querendo dizer que ele não quer fabricar carros de outra cor. Por quê? Porque a tinta preta é a tinta que seca mais rápido e dessa forma ele consegue maximizar o ritmo de produção. A tinta preta ela é mais escura, puxa mais radiação solar, né? Por isso ela seca mais rápido, tá? Esquenta mais e seca mais rápido, e assim é o que faz valer economicamente mais a pena de botar na linha de produção, porque agora a ideia é fabricar rápido e vender rápido por um valor menor, tá? Esse é o nosso Ford T. Tudo bem? Então essas empresas estão usando a fórmula da maquinofatura, a fórmula do uso da ciência, e está dando certo demais. Temos aqui uma lógica que vai agora converter o nosso capitalismo, né? Que era o nosso capitalismo liberal, que foi iniciado pela Revolução Industrial, e a nossa segunda Revolução Industrial está conduzindo o nosso capitalismo para um sistema que nós chamamos de capitalismo monopolista. Que quer dizer monopólio, quer dizer quando você tem uma pessoa só que controla toda a economia.
Pá, que papo é esse? Nós tínhamos aqui, dentro da visão da escola clássica de Adam Smith, o liberalismo. O que é ser liberal? O pessoal aí que está na moda aí, né? Hoje tem tanta gente que escolhe a sua tendência política e escolhe seu candidato de estimação aí, do jeito que se escolhe time de futebol, né? Certo? Enfim. Aí eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou Capitão América, eu sou Tartaruga Ninja, eu sou, enfim. Todo mundo agora resolveu escolher uma ideologia, digamos assim, um candidato político de estimação, e daí virou essa guerra bizarra nas redes sociais. Mas o que Adam Smith, de fato, o liberal, dizia da boca de Adam Smith, tá? Não da boca dos blogueiros de hoje, né? Ele dizia o seguinte, que vocês já tiveram na aula passada, que se a sociedade ela tiver como base o indivíduo livre e o Estado não intervier na economia, as pessoas vão ter liberdade de empreendimentos, vão querer produzir e ganhar mais. Isso vai fazer com que a sociedade ela concorra, cada um concorra entre si contra as outras pessoas. O meu empreendimento, eu vou querer que ele seja mais lucrativo e tenha mais sucesso do que o seu, e por isso eu vou concorrer com você, você vai concorrer comigo, que vai concorrer com seu colega, vai concorrer com aquele cara ali, que vai concorrer com fulano de tal, seu primo, seu tio, etc. Tá? E daí todo mundo concorrendo entre si, os empreendimentos melhoram. Porque se eu produzir um produto, você vai produzir o mesmo produto mais barato, e assim a gente vai... Toda a sociedade ela ganha com isso, dizia Adam Smith. Se a sociedade for livre e o Estado não intervier na economia, a mão invisível do mercado vai conduzir todos nós para o progresso. Progresso de quê? Nós teremos mais oferta de bens materiais, de tecnologias e qualidades cada vez melhores e cada vez mais baratos. Tá? Baratos dentro do seu limite, né? Dentro de um preço acessível, minimamente relativo ao seu custo de produção. Tá, isso era o que Adam Smith pensava. Mas o que aconteceu? Adam Smith pensava isso no século XVIII. Era o que ele apostava, tá? É importante a gente ressaltar que a gente está estudando, no caso, são modelos de pensamento. Ninguém está aqui atrás da fórmula perfeita da felicidade, da dieta perfeita, nada. Nós temos que entender o que se passava na cabeça desses pensadores e seu impacto. No século XIX nós tivemos o capitalismo monopolista. Significa que mono quer dizer um. Aquela lógica da concorrência multilateral de Adam Smith acabou. Porque o que aconteceu aqui? Nós tivemos, ao invés das empresas concorrendo entre si, nós tivemos a fusão de empresas. Aquelas empresas e aqueles empresários, que foram mais capazes de aplicar a tecnologia, o conhecimento, a maquinofatura, de fato, prosperaram pelos seus talentos, né, como defende o liberalismo. Mas, quando elas se tornaram muito ricas, porque seus empreendimentos se tornaram muito ricos, eles começaram a concorrer entre si e, de repente, um belo dia, eles pararam de concorrer entre si. Por quê? Porque eles se juntaram. Isso não é a concorrência que Adam Smith pregava, ou que ele defendia, ou que ele previa. Tá? Isso aí é a formação de conglomerados, onde chegou no momento que um empresário ele se tornou tão grande, tão grande, tão grande, que ele resolveu se juntar com outro ou resolveu usar de estratégias que nós genericamente podemos colocar entre esses três aqui. São três exemplos, tá, que surgiram nessa época aqui. Tá, tem mais mecanismos aí, mas enfim. O que acontece? Primeiro vamos falar disso aqui, ó. A ideia de trustes. O que é um truste? Truste vem da palavra inglesa, né? Trust. Significa o quê? Confiança. Tá? Então significa, nós tínhamos aqui um empresário X, tá? Opa, pontaria. Temos aqui um empresário. Opa, volta aqui, cara. Espera aí que o cara fugiu. Aqui, ó, temos aqui um empresário X. Nossa, minha mira aqui tá uma beleza. Deixa eu usar a caneta aqui que é melhor. Tá. Temos aqui um empresário X. Não tá adiantando muito. Tá, que de repente concorria contra um empresário Y. Tá, e os dois brigavam, eram arqui-inimigos. Um não gostava do outro. E assim um tentava fazer um produto mais barato e melhor que o outro. Mas enfim, o que aconteceu que um belo dia, esse carinha aqui, um dia olhou para o seu arqui-inimigo, seu rival, e falou: brother, por que nós não nos tornamos aliados? Tá? Eu ajudo você, você me ajuda. E o que acontece é que essas empresas elas se tornaram, então, quando elas passaram a confiar uma nas outras e elas se fundiram, elas se tornaram tão grandes que elas não tinham mais concorrência. Certo? Isso é o truste. É quando você confia no seu concorrente ao invés de concorrer com ele. Tá? E daí esses caras começaram então a monopolizar setores inteiros da economia. E à medida que eles iam enriquecendo cada vez mais, eles iam dominando cada vez porções maiores do mercado, até conseguirem inclusive exercerem uma pressão muito grande, inclusive até sobre governos.
Isso é o nosso truste, tá certo? Então o que é o truste? Truste é quando você tem fusão de empresas de um mesmo setor. Com que objetivo? Eliminar a concorrência, monopolizar o mercado. Temos o surgimento também dos cartéis. Por exemplo, né? Eu quando era jovem, há muito, muito tempo atrás, um dia eu já fui jovem, e daí quando eu era jovem, rebelde, adolescente histérico, igual a maioria de vocês, tinha uma coisa que lá no início do Plano Real, por exemplo, eu estranhava bastante. Lá no início do Plano Real, me lembro muito claramente de que o pãozinho de trigo, o pãozinho de trigo que nos outros lugares chamam de pão francês, né? Curiosamente custava 50 centavos em todos os lugares. Tá? E daí eu ficava pensando, cara, mas tem estados que não produzem trigo? Tem estados que produzem muito trigo, São Paulo produz muito trigo, Paraná produz muito trigo, Santa Catarina nem tanto. Tá? Agora, Amazonas? Nada. E como é que lá em Manaus o pãozinho de trigo também custa 50 centavos? Eu não entendi isso daí. E na verdade depois aí sim, né? Anos e anos depois, e como tudo no Brasil demora, vem um grande processo anti-cartelização, entendeu? Porque basicamente todos que vendiam pão de trigo resolveram se combinar que todo mundo ia vender por 50 centavos. E obviamente 50 centavos era acima do preço real, tá? E dessa forma todos que vendiam pão de trigo ganhavam mais dinheiro. E você consegue pensar em vários exemplos de cartel, tá? Onde em vários setores eles se juntam para monopolizar o preço. Cartel, então, quando todos os empresários do mesmo setor resolvem vender pelo mesmo preço. E o que é holding? Holding é quando você tem uma empresa e essa empresa ela começa a comprar várias outras empresas, não só do seu mesmo setor de produção, como de outros setores. Como, por exemplo, eu posso ter uma empresa que fabrica sabonetes, por exemplo, e essa empresa que fabrica sabonetes ele começa a crescer e compra outras empresas que fabricam sabonetes, mas também compra empresa de shampoo. E de repente compra a empresa de sabão em pó. E de repente compra a empresa de ketchup. E depois a empresa de pasta de dente. E depois a empresa de caldo de carne, maionese, desinfetante. E assim o cara vai produzindo cada vez mais. De repente ele já está produzindo band-aid, já está produzindo. Tá? E de repente tu pensa, mas cara, são parques industriais diferentes. Mas como é que ele faz isso? Ele pega uma empresa que é muito grande, a holding, e ela compra outra empresa comprando somente 51% das ações, só para que ela passe a determinar as decisões dentro daquela empresa. E ela mantém o mesmo parque industrial, o mesmo sistema produtivo funcionando, só que ela compra. Tá? Então é isso. Essas são as holdings. Então a ideia que vocês entenderam, tá? Eu imagino que já foi claro bastante, é que o maior vai engolindo o menor, o maior vai engolindo o menor, e chega uma hora, não existe mais concorrência, e essas empresas elas começam a decidir como que os governos devem agir, quais as políticas que elas devem adotar. Por exemplo, eu fico me lembrando aqui de uma operação que nós tivemos recentemente, alguns anos atrás, da Polícia Federal, chamada de carne fraca, né? Esses nomes incríveis que eles dão para as operações. E daí nessa operação eles pegaram grandes conglomerados que estão entre as maiores empresas produtoras de carne do mundo, que eu não vou citar o nome aqui por questões éticas, tá? São empresas bilionárias, e só para quem tem problema com zeros, bilhão significa um bilhão é 1 milhão de milhões, tá? Falei besteira, 1 bilhão quer dizer 1.000 milhões, certo? Só para quem 1 milhão é bastante, eu não tenho 1 milhão aí? Enfim, 1 bilhão significa 1.000 milhões. E a gente está falando de dólares, tá? E essas empresas bilionárias que estão entre as maiores vendedoras de proteína animal do planeta, fornecedores de carne do planeta, vendiam carne estragada, exportavam carne estragada para os Estados Unidos, para a Europa, botavam isso nos nossos supermercados para que a gente coma, para que as nossas crianças comam, para que nossos idosos comam. O que eles faziam? Pegavam carne vencida, que já estava em processo de decomposição, injetavam vitamina C para maquiar o gosto, certo? E agora a gente fica pensando, cara, mas os caras são bilionários, por que eles precisam vender produto estragado? Porque o objetivo, obviamente, é o quê? Tá? Então, justamente ali é eliminar a concorrência, porque o objetivo final é aumentar a taxa de lucratividade. Não há mais a concorrência nesse caso, tá? Certo? Mas, enfim, o que acontece? Esses nossos conglomerados, eles vão se tornando tão grandes, com trustes, com grandes empresas que se fundem, cartéis, quando setores inteiros, como por exemplo, sei lá, telefonia, enfim, resolvem se juntar para vender todos os seus produtos num preço planificado, entendeu?
padronizado. Holdings, quando uma empresa compra vários outros do mesmo setor, que vai acontecer que, como resultado final, nós temos, então, tá, grandes monstros, tá, empresas privadas que têm dinheiro suficiente para comprarem países inteiros, eu não estou falando um, dois, eu estou falando vários países inteiros. Tá? A gente pode ter, por exemplo, uma indústria de bebidas que vende, por exemplo, assim, 60%, 70% de toda a cerveja e todo refrigerante do mundo, que o cara, se ele quiser, ele compra a América Latina, por exemplo, sei lá. Enfim, esse tipo de lógica, tá? Enfim, esse tipo de... América Latina, um certo exagero, tá? Mas vários países da América Latina, né? Ele poderia comprar, tá? E daí, enfim, esse tipo de lógica que o maior vai engolindo o menor, o maior vai engolindo o menor, e essa lógica que foi criada pela Revolução Industrial, que ela ainda não parou de crescer, tá? O que é isso? Isso é basicamente o distanciamento entre a ponta da pirâmide e a base da pirâmide, que ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Significa que essa lógica ela inicia na Revolução Industrial. Na medida que essas fábricas elas usam a ciência e a tecnologia, e elas começam a enriquecer os donos dessas fábricas, esse processo de distanciamento da ponta da pirâmide e da base da pirâmide, ele ainda não parou. E nós chegamos nos nossos dias atuais. Então, quando a gente fala assim, ó, primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, na verdade, nós não estamos fazendo uma divisão didática. Porque, na verdade, as empresas de hoje elas continuam dentro do mesmo processo, tentando desenvolver tecnologias, usando a ciência, para aumentar a produtividade e aumentar também a lucratividade das suas empresas, tá? Em que patamar que nós chegamos hoje? Porque esse patamar ele ainda não parou, esse distanciamento, a concentração de renda na parte de cima da pirâmide, ela ainda não parou. A que ponto nós chegamos? Olha essa reportagem aqui. Isso aqui é de 2017, tá? Só para a gente ter um certo parâmetro. Mas essa reportagem da BBC diz o seguinte, ó, 8 bilionários que têm junto mais dinheiro, tá, do que a metade mais pobre do planeta, tá? Então, 8 pessoas têm mais dinheiro do que mais de 3 bilhões de pessoas, tá? 3,5 bilhões de pessoas. 8 é igual a 3,5 bi. 3,5 mil milhões de pessoas precisariam juntar todas essas economias para juntar o que esses carinhas têm nas suas contas bancárias, tá? Enfim, estão entendendo do que se trata, tá? Gente, vocês já estão entendendo que na nossa aula que vem a gente vai ter que discutir isso aqui, a questão do trabalhador. Como é que o trabalhador ele vivenciou a questão da Revolução Industrial? Né? Porque nós já estamos vendo que a Revolução Industrial ela foi maravilhosa por alguns aspectos. Ela possibilitou esse mundo tecnológico, esse avanço científico que nós temos hoje. Veja que nós aqui em isolamento e com Covid e tudo, e o ritmo veloz que a ciência consegue avançar para tentar achar soluções. Tá? E mesmo com a ciência tentando dar então os parâmetros, apesar que tem gente lá, né? Olha o pessoal do boteco lá do Leblon, tá? A ciência produzindo conhecimento não quer dizer que as pessoas de fato o tenham, né? Nós educadores estamos lutando por isso. Mas enfim, voltando na ideia da Revolução Industrial, vocês viram que essa Revolução Industrial ela tem uma tendência, apesar de trazer toda essa fartura de bens materiais, ela tem uma tendência a concentrar a renda na parte de cima da pirâmide. Por isso que a aula que vem a gente vai ver como que foi a rotina dos trabalhadores na Revolução Industrial com a perda dos meios de produção, tá? Onde só restava o trabalhador à venda da sua força de trabalho, tá? Já discutimos isso previamente na nossa aula passada, mas a gente vai ter que aprofundar essa discussão aqui, tá bom? E mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, né, vestibulando? Vamos que vamos, porque é um ano difícil, mas quem é que segura a gente? Vamos vencer, né? Ali para baixo tem alguns exercícios para você e eu vejo você na nossa próxima aula. Tchau!